Graça e paz, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre uma triste história que aconteceu no início dos tempos e após passar milhares de anos, vem acontecendo em nosso dia a dia com muitas mulheres. Diná, a filha de Jacó, foi a primeira mulher na Bíblia que foi estuprada. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você nos abençoe com o seu gostei. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Diná era filha de Jacó e Lia, e a sua história está relatada na Bíblia, no capítulo 34 do livro de Gênesis. A história de Diná é muito triste, e ela tem tudo a ver com a realidade de muitas mulheres hoje em nosso dia a dia. A Bíblia diz que, tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo à cidade. O costume daquela época era, quando se chegava a uma cidade, o líder daquela caravana tinha que ir ao rei ou ao responsável local para pedir autorização para acampar e fazer negócios na região. A Bíblia diz que Jacó comprou por 100 peças de prata a parte do campo onde tinha armado seu acampamento. E essa negociação ela foi feita com os filhos de Hermon, pai de Siquém. Não sabemos quanto tempo levou essa negociação da compra da terra, mas sabemos que foi a partir desta negociação que a família de Jacó teve contato direto com a família de Hermon. A Bíblia diz que Diná havia saído de casa quando Siquém, filho do herveu chamado Hermon, e que era um príncipe daquela terra, a avistou e tomou-a, deitando-se com ela e humilhando-a. A palavra tomou-a é a linguagem utilizada na Bíblia para expressar a violência sexual sofrida pela moça. O que posso aqui aprender como pai? Por mais que instruímos os nossos filhos sobre o certo e errado, por mais que queiramos proteger os nossos filhos das maldades do mundo e dos corações perversos, nem sempre os nossos filhos eles verão com os nossos olhos. Normalmente, até andaríamos lado a lado com os nossos filhos, e até que conseguimos fazer isso até uma certa idade. Mas quando chega a juventude, para os nossos filhos, essa atitude ela se torna careta. Porém, aquele que procura prazeres entre os que não temem a Deus, está a colocar-se no terreno de Satanás e a convidar às suas tentações. Não se sabe ao certo se Diná saiu sozinha ou acompanhada de alguma amiga. A Bíblia ela só relata que Diná saiu para conhecer as filhas da terra. Diná era uma jovem muito bonita, mas o seu comportamento foi muito estranho, pois as mulheres virgens naquela época nunca saíam de casa sozinhas. Diná ela foi vista por Siquém, um príncipe da cidade de mesmo nome, e ele aparentemente usou de força para ter relações sexuais com a jovem. A Bíblia usa a palavra humilhar para se referir ao que ele fez com Diná. Segundo alguns estudiosos, Diná possuía cerca de 15 anos de idade quando foi possuída por Siquém, mas depois do ato, Siquém tomou-se de amores pela moça, e o seu coração foi atraído por Diná, a filha de Jacó, e ele quis casar-se com ela. Mas aquela situação deixou Diná envergonhada e com medo, e ela disse a Siquém: "Eu estou desgraçada por resto da vida. A gente não é casado, Siquém. Quando meu pai descobrir, e quando meus irmãos descobrirem o que eu fiz..." Siquém, então, foi até o seu pai e lhe contou o que tinha acontecido e pediu que o seu pai conseguisse aquela moça para que fosse a sua mulher. Notem que Siquém, além de criar um grande problema para ele e para Diná, ele envolve o seu pai diretamente no problema.
e pede que o seu pai vá conversar com Jacó, o pai de Diná. Armon foi até Jacó e prometeu um dote pela moça. E mais ainda, ofereceu aliança entre o seu povo e a família de Jacó. Durante essa negociação, Diná ficou mantida na casa de Armon. Alguns historiadores, como Flávio Joséfo, supõem que Jacó e sua família já estivessem morando em Siquém por cerca de 8 anos, e que Diná tenha ido à cidade a uma festa dos cananeus, embora o texto bíblico não relata tal festa, e que Siquém e Diná já se conheciam e tinham um amor proibido. O casal, então, teria tentado forçar a barra para conseguir o consentimento da família da moça para o seu casamento. E essa versão parece explicar bem melhor os fatos ocorridos. Primeiro, a saída de Diná para ver as filhas da terra. Esse foi um ato de enorme imprudência de Diná, e só faz sentido se ela fosse muito imprudente, coisa pouco provável numa mulher daquela época, ou se tivesse um objetivo secreto em mente, encontrar-se com Siquém e dar início ao processo que levaria o seu casamento forçado com ele. O amor repentino de Siquém não faz muito sentido depois de um estupro, mas tem toda a lógica na versão do amor proibido. Nessa segunda hipótese, Siquém ele já amava Diná em segredo, e depois que a relação dos dois se tornou pública, ele demonstrou seus sentimentos e implorou ao pai que conseguisse a mão da moça em casamento. O fato de Diná ter sido mantida na casa de Siquém durante as negociações entre as famílias também fala muito a favor da hipótese de um amor proibido. Se tivesse havido um estupro de fato, a tendência de Diná teria sido correr de volta para a casa do pai. Seja como for, a Bíblia diz no capítulo 34, versículo 5, que quando Jacó soube que a sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso, esperou calado até que regressassem. Tudo indica que Jacó soube da triste notícia por uma outra pessoa, pois no versículo seguinte diz que então Armon, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Armon lhes disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entregue-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra, ela está aberta a vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: conceda-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que vocês me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. E disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregaremos a nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhe daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos a nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Armon e ao seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos da casa do seu pai,
não demorou cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim, Armon e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com os seus concidadãos e disseram: esses homens são de paz. Permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembre-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Armon e com seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam com dores, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram a fio de espada Armon e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde a sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois, dos jumentos e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. E levaram Diná de volta para a casa de Jacó, onde ela terminou seus dias de uma forma melancólica, pois, não sendo mais virgem, não podia casar-se com outro homem. E quem queria casar-se com ela? A cultura daquela época se baseava no princípio da força. Quem podia mais, chorava menos. Para ter alguma segurança, as pessoas passaram a se organizar em clãs. Dentro de um clã, todos os homens eram obrigados a defender e vingar as afrontas sofridas por qualquer membro do grupo. E ao fazerem parte de um clã, as pessoas se sentiam mais protegidas. Portanto, atacar uma pessoa significava provocar a ira de todo o seu clã. A chave de tudo era a capacidade do clã de reagir às ofensas, já que não fazer isso demonstrava fraqueza, tornando a sobrevivência do clã ameaçada. Portanto, quando um clã tomava vingança por uma afronta, o objetivo não mais do que punir a ofensa em si, mas também demonstrar força para os inimigos. A violência contra as mulheres do clã, como o estupro de uma virgem, era uma ofensa particularmente muito grave. E é nesse contexto que a história também precisa ser analisada. A reação exagerada de Simeão e Levi teria servido como demonstração que o clã de Jacó não estava indefeso. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos fariseus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. E os filhos de Jacó responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Existe um importante aspecto a ser considerado nessa história. A voz da própria Diná nunca foi ouvida pela sua família. Em momento nenhum, os irmãos a consultaram para saber qual seria a sua vontade. Muito menos pensaram no que teria sido melhor para ela. Pelo contrário, quando mataram Siquém, eles tiraram de Diná qualquer possibilidade de reconstruir a sua vida e a condenaram a viver como uma morta-viva na casa paterna do seu pai. Um verdadeiro horror. Imaginem como foi o restante da vida dessa mulher.
Quem ouve essa história pela primeira vez, ela não parece nada cristã, pois Deus, ele não é mencionado nela. E o próprio Deus condenou a atitude dos irmãos de Diná e os puniu com a perda do direito de primogenitura, pois Deus não compactua com homens que buscam justiça com as próprias mãos. A vingança pertence ao Senhor e não aos homens. Meu amigo e minha amiga que está vendo este vídeo, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor dos Exércitos. E o mais interessante sobre Siquém é que a Bíblia relata, mesmo após o vergonhoso comportamento deste rapaz, que ele era o mais honrado da casa do seu pai. Seu padrão moral o levou a um sequestro seguido de estupro. Como seria então a índole dos outros irmãos de Siquém, filho de Armon? A verdade é que Siquém cometeu um grande mal, mas procurou corrigir seu ato mediante ao amor e ao casamento. Mas a ira de dois dos irmãos de Diná transformou uma tragédia em uma tragédia ainda maior. As teias do pecado apanharam todos eles, causando desgraças para todos os lados. Gostaríamos de saber a sua opinião. Você acha que Simeão e Levi fizeram a coisa certa ao vingar a perda da virgindade da sua irmã? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.